esta e mais uma para a gente fechar as parábolas. E a gente continua depois num outro tema. Tem bastante tempo conversando sobre parábolas aqui na igreja, né? E hoje a gente vai trabalhar aqui a parábola do fariseu e o publicano. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. E eu tenho me encantado cada vez que eu paro para ler a palavra do Senhor. E nos reunimos aqui, é algo maravilhoso e deveria ser a sede de todos nós como servos de Deus. Estamos juntos em torno da palavra do Senhor. Ler a Bíblia sozinho é maravilhoso também, nossa devocional. Mas a gente se reúne para lermos juntos a palavra do Senhor, meditarmos na palavra do Senhor. Isto é maravilhoso, como o Damares disse aqui na abertura, né? Temos liberdade para isso, podemos transmitir o culto, podemos estar juntos aqui. Isto é maravilhoso e nós agradecemos a Deus por esta maravilhosa e grande bênção. Vamos ler a palavra do Senhor, assim como vocês leem com força, com alegria. Eu convido a lermos mais uma vez, de forma alternada, o texto da palavra do Senhor. Lucas 18, 9 a 14, eu lerei os ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Assim está escrito: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Que o Senhor, a palavra, nos edifique, nos faça crescer no conhecimento, na graça, no amor e no deleite por Ele mesmo. Deus julga o coração, é o nosso tema. João Calvino já disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Deus disse através do profeta Jeremias que nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Nem nós mesmos. E podemos afirmar com certeza que o maior inimigo que nós temos é o nosso próprio eu, a natureza carnal que milita, que luta, que briga contra o Espírito que em nós habita, a natureza espiritual. Até que o Senhor subjuga essa natureza carnal e ela se dobra diante do nosso amado Deus. Nós temos aqui uma parábola e a abertura da parábola, Lucas já explica a razão da parábola e ele diz no versículo 9 que Jesus propôs esta parábola pensando naqueles que confiavam em si mesmos e que se consideravam justos e ainda mais desprezavam os outros. Por incrível que pareça, se você parar e pensar e analisar, você verá isso com muita facilidade também nos nossos dias e, por que não, muitas vezes no nosso próprio coração. Aquela luta que nós temos em pensar que somos melhores do que os outros. Às vezes pensamos que somos mais crentes do que os outros. Às vezes pensamos que somos mais piedosos do que os outros. Eu estou lendo um livro, bem lentamente, mas estou lendo um livro de Thomas Watson, e ele fala a respeito do perfil do homem piedoso, e ele fala que até a razão de você desejar a piedade tem que ser uma razão coerente, ou seja, eu devo desejar ser mais piedoso, ansiar pela piedade,
para não pecar contra Deus, porque corremos o risco de querer ser piedosos para que os outros nos vejam piedosos. Tão perigoso é o nosso coração. Nós temos aqui uma possível cena que eu queria retratar rapidamente para depois a gente trabalhar alguns detalhes, e você fique bem à vontade para participar, perguntar, para nos ajudar no estudo e crescermos juntos na palavra do Senhor. Bom, possivelmente, creio eu, que esse episódio se dá ou na parte da manhã ou na parte da tarde, no processo em que era oferecido o sacrifício de expiação. O sacrifício de expiação era oferecido 2 vezes por dia, na parte da manhã e na parte da tarde. E como era um sacrifício de expiação, era muito comum que um grande número de pessoas se ajuntassem para o templo, e enquanto estava sendo expiados os pecados no sacrifício, essas pessoas oravam a Deus, clamando, pedindo e até intercedendo, mas apresentando a sua própria vida diante do Senhor. Então há possivelmente uma aglomeração de pessoas que estão em oração ali naquele momento. Nós temos Jesus mostrando duas personagens, um fariseu e um publicano. O fariseu era um religioso, um homem que buscava pureza, um homem que buscava santidade, que exigia isso de acordo com a lei. O problema não está em ser um fariseu, o problema não está em querer santidade, o problema não está em pedir que as pessoas sejam santas e obedeçam à lei de Deus. O problema está que os fariseus, normalmente, eram homens que colocavam fardos pesados sobre os outros e eles mesmos não carregavam esses fardos. Colocavam muitas tarefas para os outros que eles mesmos não faziam. E esse era o maior problema do fariseu. E ele, por ser um homem que conhecia a lei, por ser alguém que estava mais chegado à lei de Deus e estudava muito, ele se achava muito bom e superior aos demais. Tanto é que confrontavam constantemente a Jesus, inclusive sobre purificação. Por que que nós lavamos as mãos e os discípulos do Senhor não lavam as mãos? Coisa do tipo. Por que que eles estão colhendo e comendo no sábado? Por que que o Senhor está colhendo no sábado? E assim eles vão questionando muitas coisas, sem eles mesmos se preocuparem em dar um maior exemplo de vida entre buscar ser santos diante do Senhor. Por outro lado, você tem um que não é tão religioso, inclusive um dos mais rejeitados da sociedade, que é o publicano. Quem era o publicano? Era um cobrador de impostos, só que tem um detalhe, ele cobrava imposto do seu próprio povo para um povo estranho, que eram os romanos. E isso trazia uma resistência muito grande dos demais judeus para com essas pessoas que faziam este ato. Pior, quando esses homens faziam, normalmente o salário deles era tirado da proporção que eles cobravam acima. Era permitido, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se ele vai cobrar então um imposto, ele poderia cobrar, quem sabe, 3% a mais, 2% a mais, e esse 2% seria o pagamento dele, cobrando de um, de outro, fazia o seu próprio salário. Mas há uma grande possibilidade de muitos abusarem disso e cobrarem uma taxa bem elevada para o enriquecimento próprio. E por isso eram homens totalmente rejeitados pelo povo. A cena que nós temos aqui é um grande grupo de pessoas que buscam a oração no templo enquanto o sacrifício é realizado, o sacrifício da expiação. Lembremos que essa cena podia ser na parte da manhã, porque tinha o sacrifício na parte da manhã, ou na parte da tarde, porque também tinha o sacrifício de expiação na parte da tarde. E o texto relata que o fariseu, ele toma uma iniciativa, porque esses dois homens subiram para a oração com o propósito de orar. No versículo 11 diz que, posto em pé, orava de si para si mesmo. Há uma outra tradução
que ao invés de usar essa palavra orava de si para si mesmo, usa a expressão que ele orava sozinho. E há muitas evidências que apontam para essa tradução, embora também de si para si, dentro de um contexto não esteja errado a ideia do assunto, mas a possibilidade aqui é que este fariseu, ele se recua para não se encostar naqueles que estavam ali, inclusive no publicano. Porque se ele se encostasse no publicano, ele se sentiria impuro. Então já começa um sentimento de soberba, de ser maior e ser melhor, justamente já neste momento de se esconder, de fugir e levantar sozinho. Olha só o que diz: ele orava em pé, de si para si mesmo, dessa forma. E agora, na sua oração, ele tem dois problemas. Um é a exaltação da sua própria religiosidade, a exaltação de si mesmo. E ele diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Então ele não só se exalta, como ele diminui principalmente o outro que estava do lado, o publicano. Então essa oração ela é carregada de humanismo, ela é centralizada dentro da sua própria pessoa, é uma egolatria, é a exaltação do eu sou melhor, eu oro muito, eu não sou como este ou como aquele, eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, e aí ele começa a se colocar como alguém que realmente deveria impressionar e possivelmente impressionasse aqueles que ali estavam ouvindo. Então este era o grande e grave problema do fariseu. Já o publicano, tem 3 coisas na oração do publicano que são dignas de serem observadas e imitadas, não só observadas, mas imitadas. A primeira dessas coisas é justamente a declaração, o reconhecimento de ser pecador. A oração dele é: ser propício a mim, pecador. Ele bate no peito, não olha para cima, não fala mais nada, apenas diz: Senhor, dá-me graça, perdoa os meus pecados. Ser propício a mim, pecador. O reconhecimento de pecaminosidade não é para qualquer um. A cruz de Cristo é um escândalo para o mundo, e ela é justamente aquilo que provoca no homem, provoca na gente um senso de revolta, porque a cruz de Cristo, ela joga por terra, ela derruba qualquer possibilidade humana, ela descentraliza o homem, qualquer possibilidade de mérito. A cruz de Cristo joga o homem no seu devido lugar, sem nenhum mérito, porque sem a cruz de Cristo não há salvação. Então, quando nós olhamos para a cruz, é como reconhecer que nós somos totalmente incapazes, e isto é terrível para a nossa natureza carnal, porque nós gostamos de aparecer, nós gostamos de ser alguma coisa, nós gostamos de mostrar serviço, nós gostamos de falar: ah, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como aquele outro, não sou como aquele outro também, eu venho na igreja todo dia, eu leio a Bíblia, eu oro, eu canto, Senhor. Então é a coisa, a minha voz não é lá de se jogar fora, não, eu canto, olha, arrisco até um violãozinho de vez em quando, e o Senhor sabe disso. Olha como eu sou bonzinho. Senhor, esses dias eu dei até 50 centavos para um rapaz que estava no farol, lá no sinal. Olha como eu estou ficando bom. E a gente gosta disso, de pensar que Deus vai olhar e dizer assim: olha, vou reconhecer o seu valor. Sem críticas ao cântico, tá, gente? Mas é criticando mesmo. O importante é Deus reconhecer o seu valor. Você é bom. Sabe? Meninas, vocês são, joia. Se não fosse vocês, o reino não andaria.
como vocês são joia. Nós gostamos disso. Quando olhamos para a cruz, isso é derrubado. E esse homem, na sua oração, ele diz: eu sou pecador. Segunda coisa que ele nos ensina aqui é justamente a sua incapacidade de resolver o seu problema. Porque ele diz ser propício a mim, pecador. Quando ele diz ser propício a mim, ele está dizendo assim: eu não consigo sair do lugar que eu estou, eu não consigo ser bom, eu não consigo resolver o problema, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo adorar o Senhor, eu não consigo. No estado que eu estou condenado. É justamente você não só se sentir pecador, mas você se sentir incapaz de vencer o pecado por si só. É você dizer assim: eu de mim mesmo nada tenho de bom. De mim mesmo não há força nenhuma para nada. O salmista Davi, ele escreveu o Salmo 86, e foi o salmo que entrou no meu coração ainda, quem sabe, lá na adolescência, e não esqueci mais este versículo, que é o versículo 11, ele diz assim: ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Ele está dizendo ali, reconhecendo, que se o Senhor não pegar o seu coração e colocar disposição no seu coração, ele temerá outras coisas que não sejam o nome do Senhor. E aqui este publicano diz: eu não consigo ir ao Senhor, eu não consigo vencer o pecado por mim mesmo. E a terceira declaração dele na oração é que ele reconhece que Deus é suficiente e eficaz para resolver o seu problema. Por isso ele pede a Deus: ser propício a mim, pecador. E se tem alguém, e o único que pode fazer isso é o nosso Deus. Olha, irmãos, eu queria mexer com o coração de vocês, eu queria mexer com o coração daqueles que não vêm para os nossos estudos bíblicos, para que eles também viessem. Mas o máximo que eu posso tocar é a emoção de vocês com habilidades humanas. O único que pode tocar o coração e que tocou o seu coração para que viesse aqui esta noite é o Santo Espírito do Senhor. É o único que pode nos mover, primeiro abrindo os nossos olhos para reconhecermos quem somos, abrir os nossos olhos para reconhecermos que nós não temos poder ou força ou habilidade para sair desta vida, e abrir os nossos olhos para o único que pode nos fazer vencer o pecado, que é o próprio Deus. É Ele que move, e esta oração tão curta e tão simples carrega essas três verdades importantes para a nossa vida. Eu sou pecador, não tenho força em mim mesmo para superar, e só Deus pode me livrar de mim mesmo e do meu pecado. E diante dessas duas orações, Deus condena o fariseu e aprova o publicano. Talvez nós bateríamos palmas para o fariseu, aquela oração bonita, usando termos rebuscados, teológicos, quem sabe, aquela voz imponente, ó Senhor. Eu não sei se vocês já perceberam, tem muitas pessoas que falam assim: o Senhor é Deus, quando vai orar, ó Senhor, eu estou aqui agora, e neste momento, e aí você entona a voz, usa palavras rebuscadas, como se isso fosse mexer com o coração de Deus. E essas pessoas às vezes ganham a nossa confiança nesta oração. Agora, aquela oração assim: Senhor, perdoa os meus pecados, eu sou pecador, essa aí talvez ficaria meio, até quando você falar amém já passou, né? Mas diz o texto que esse desceu justificado, o outro não desceu justificado. É importante a gente entender essas coisas, porque o reino de Deus é totalmente diferente daquilo que nós pensamos. E esta é a beleza. Esta é a beleza. Vocês não sabem o prazer que Deus tem me dado
A alegria que Deus tem me dado de ser pastor. Primeiro, pastorear é algo de Deus e que Deus me deu, né? Eu repito isso sempre. Alguém me perguntou uma vez junto com outros pastores, né? Num trabalho de federação de SAFs, perguntando aos pastores: se você não fosse pastor, o que você faria? E me perguntaram: se eu não fosse pastor, o que eu faria? Aí eu disse: eu faria o vestibular e iria para o seminário, porque eu fui chamado para ser pastor, eu amo ser pastor. Mas se tem uma coisa que Deus tem me feito, é a aprovação das crianças. A aprovação das crianças. Recentemente recebi um áudio, e a criança, depois de me contar umas histórias bonitas, ela depois ainda disse assim, mais ou menos assim: te amo, pastor, que você seja guardado pela mão de Deus. Gente, uma coisa dessa não tem preço, né, Liz? Não é isso, Liz? Foi a Liz que mandou um áudio para mim. Gente, isso não tem preço. E aí você olha e diz assim: por quê? Porque é assim, o reino de Deus é assim. O reino de Deus não é com grandeza, com esplendor. O reino de Deus são as pequenas coisas que são gigantescas. E aí então nós temos algumas coisas importantes aqui. O reino de Deus apresenta princípios opostos da terra. O maior é o menor. O mais cheio é o que mais se esvazia. O de maior autoridade é o que serve a todos. Sabe, a maneira como você olha o tratamento das pessoas na sociedade é vergonhoso. Você passa perto de algumas pessoas, funcionário público, que está numa posição diminuída pela sociedade, e você fala bom dia, antes dela lhe responder, ela olha para confirmar se é com ela mesma, porque ela tem vergonha de ninguém cumprimenta, ninguém fala, porque, não, é só alguém dali. Quer ver uma coisa? Chega perto de uma dona de casa que levanta lá 6, 7 ou 8 horas e que trabalha até 10, 11 horas da noite sem parar e fala assim: você trabalha? Não, trabalho não. Porque trabalhar é só lá fora, é só no emprego. Quem disse que é? Quem fica em casa trabalha mais até, porque serviço de casa não para. Dá dó, né? Porque você coa café, lava a vasilha, guarda e pega tudo de novo para fazer o almoço. Aí lava, aí pega tudo de novo para fazer café da tarde. Aí lava, aí pega tudo e volta para fazer janta. Fora se o marido fala assim, lá para as 10 horas, estou com vontade de comer uma sopa, né? Aí dá tudo de novo. Não para. Mas o conceito nosso é o conceito social. Trabalhar tem que ser empregado. Não. Algumas pessoas têm vergonha de falar que é dono de casa. Por quê? Porque a sociedade prega isso. O reino de Deus é diferente. O maior é o menor. O mais cheio é aquele que mais se esvazia. E o de maior autoridade é aquele que serve a todos. Jesus disse isso. E aqui ele prova isto. O publicano, o pecador rejeitado, diante da sua postura, desce justificado. E o religioso, com toda a sua religiosidade, desce reprovado. Segunda coisa, assim como aquele fariseu, nossas orações podem ser cheias de palavras e vazias de realidade. Precisamos cuidar bem do nosso coração, precisamos vigiar. Porque nós aprendemos, principalmente nós que nascemos no lar evangélico, nós aprendemos a oração. Então, muitas vezes, nós já temos uma oração já pré-fabricada. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Porque, às vezes, começamos a falar coisas que nós não estamos vivendo. Você quer ver uma coisa perigosa? Que eu me peguei fazendo, gurinha mesmo aqui, cantando. Aí você começa a cantar, e aí a sua mente dá uma viajada e você continua cantando. Só que você não está sabendo nada que você está falando mais. Tem que voltar para pensar, meditar, porque eu estou adorando a Deus. Eu não posso me dar ao luxo de memorizar as palavras, cantar, enquanto a minha mente está rodando pelo Brasil inteiro. Eu tenho que estar dizendo o seguinte: embora eu tenha isso memorizado, mas esta palavra é nova no meu coração, no sentido de, é real que eu estou cantando ao Senhor. A oração tem que ser do mesmo jeito. Eu tenho que ter cuidado de expressar ao Senhor. Às vezes é necessário, na confissão de pecado, dizer: Senhor, eu não estou sabendo confessar pecado. Confessa que não está sabendo confessar.
confessa que não está tendo capacidade de identificar seus pecados. Às vezes é necessário, porque às vezes nós não nos lembramos dos pecados que nós cometemos. Estamos confessando o quê? Só porque mandou confessar? Não, temos que confessar porque reconhecemos nossos pecados. Então, a gente precisa ter muito cuidado justamente para não termos palavras sem realidades. Esse fariseu tinha, enquanto que o publicano não. Ele estava com sinceridade de coração. Terceiro, Deus julga o coração e aprova ou reprova nossas palavras. As palavras não comovem o coração de Deus, mas um coração contrito Ele ama. Vou repetir. Deus julga o coração e aprova ou reprova nossas palavras. As palavras não comovem o coração de Deus, mas o coração contrito Ele ama. Por quê? Porque Ele sabe o que está falando é verdade ou não. Porque Ele sonda os corações. Porque Ele penetra. Olha só, o mesmo texto que eu citei, quando Deus falou na boca do profeta Jeremias, que nem mesmo nós conhecemos o nosso coração, Ele diz logo no versículo seguinte, mas Deus sonda os corações. Ele conhece. O salmista diz que a palavra ainda não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. O Senhor sabe a motivação, e a motivação do nosso coração é que determina a aprovação ou a reprovação daquilo que nós fazemos. Esta é a explicação por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo pecando. Vocês acham que Davi seria aprovado num contexto humano? Eu não colocaria Davi como um homem segundo o coração de Deus. E por que Deus colocou ele como o seu próprio coração? Por causa da intenção do coração. Ele errou, mas ele tinha motivos quando ele se arrepende. Ele tem motivos verdadeiros. Quando ele louva com o coração, ele louva com a alma, ele louva com verdade. Ele fala sobre sede de Deus, ele tem sede de Deus de verdade. Davi tinha toda a possibilidade de matar o seu inimigo Saul. E isso seria um ato de grande valentia. Esse pode ser o nosso rei. Por quê? Porque ele matou em defesa. O rei foi atrás dele para matá-lo. E agora Deus já entregou ele na mão. Olha só o que Deus está fazendo. Mas ele diz, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Ele tem o temor de Deus verdadeiro, real. Deus conhece o coração. Por isso, cuide, vigie por causa do seu coração. Cuide do seu coração. 4. Nenhuma prática religiosa autentica o nosso coração, mas o coração arrependido confirma palavras de quebrantamento. Na verdade, eu posso falar hipocritamente, mas quando o meu coração está quebrantado, não tem outra maneira, a não ser expor o que está nele. E o coração quebrantado confirma as palavras diante de Deus. Deus olha para o coração. 5. Cuidado. Podemos ser super crentes para os irmãos da igreja, mas homens reprovados por Deus que vê e sonda o coração. Conta-se de um senhor que certo dia ele faltou à escola dominical. E no quesito escola dominical, estudo bíblico, reunião de oração, culto à noite do domingo, ele não perdia um. Era o homem mais presente. Era um homem amado pela igreja. E o dia que aquele homem então não pôde ir à igreja, o filho dele foi. Talvez porque ele tenha obrigado. E o filho foi. E o superintendente, olhando aquilo, é um acontecimento anormal. Este homem não está aqui hoje. E começou a exaltar a religiosidade daquele homem. Esse homem aqui na igreja ele é uma bênção. Esse homem na igreja aqui é um anjo do Senhor. Esse homem na igreja aqui é isso. E o filho falou assim, vou mudar para a igreja. Ah, por quê? Não, porque lá em casa ele é um demônio. Lá em casa ele é terrível. Ele é terrível. Às vezes nos apresentamos como homens crentes diante dos outros,
mas Deus está nos chamando a atenção, então é necessário que cuidemos do nosso coração, olhemos para dentro de nós e façamos como o salmista disse: absolve-me, Senhor, até dos pecados que me são ocultos. Não podemos vender uma imagem. Lembro-me que há muitos anos, uma irmã de uma denominação vizinha falou para um irmão da igreja a seguinte expressão: olha, como o pastor de vocês é um homem de oração. E quando ele me contou aquilo, eu fiquei um pouco assustado, e eu pensei, eu posso desmentir, ou posso me tornar. Estou tentando até hoje, ainda não consegui, mas estou tentando. Porque às vezes nós vendemos uma imagem para fora daquilo que realmente nós não somos. Quem olhasse aquele fariseu, ele estava aprovado. Aquele publicano, reprovado. E Jesus diz que aquele que nós reprovamos foi aprovado, e o que nós aprovamos foi reprovado. Deus odeia a soberba. Deus odeia a justiça própria. Toda a nossa confiança precisa estar no Senhor. Aquele homem dizia: eu faço, eu faço, eu sou, eu sou. Se você já experimentou reservar um tempo maior de intimidade com Deus, você deve ter passado por isso. Talvez quanto mais você se aproxima do Senhor, mais sujo você se verá. E vou dizer, não é porque você se tornou sujo depois que começou a orar, não. É porque à medida que nós vamos orando, Deus vai nos mostrando quem somos. O texto lido de Pedro, Deus odeia a soberba. Tiago, Deus odeia a soberba. Olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo 2, versículo 12. Isaías 2, 12. Leiam para mim, por gentileza, vamos juntos? Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Para que seja abatido. Para que seja abatido. Sabe, irmãos, todo aquele que pensar que é alguma coisa, pode saber que ele está orando pouco e lendo pouco a Bíblia. Não tem como você orar mais e ler a Bíblia e você achar que é alguma coisa. Que você está sobre alguém. Pelo contrário, quanto mais próximo da luz, mais somos revelados. E quanto mais nós somos revelados pela palavra de Deus, mais nós vemos quem nós somos. É por isso que não dá para ser um fariseu. E nós olhamos e dizemos, aí seria diferente. O fariseu que deveria ter orado assim: Senhor, apesar de eu ser religioso, ser propício a mim pecador, porque sou pior do que esse publicano. Você quer queda? Seja altivo. Você quer cair? Seja soberbo. Comece a pensar que você é bom. Comece a pensar que Deus fala comigo mais do que com os outros. Comece a pensar assim. Comece a pensar que você é o melhor expositor da Bíblia do que os outros. Comece a pensar que você é o melhor cantor, você é o melhor orador, você é o melhor membro da igreja. Comece a pensar assim, você sofrerá a sua queda, porque Deus odeia aquele que tem justiça própria. Ele reprova o que tem justiça própria. E eu encerro a minha fala com o número 7, que é biblicamente o número da perfeição. Visite agora, neste momento, o seu coração. E faça isso não só aqui agora, mas faça isso todos os dias.
Busque nele o que desagrada a Deus e confesse com sinceridade e arrependimento. Deus certamente perdoará os seus pecados, purificará o seu coração, lhe dará fome, sede de Deus. Lance tudo aquilo que você é espiritualmente na conta de Deus, para que a glória seja totalmente dele. Eu repito aqui um dos versículos lidos no Salmo 145. Este foi um dos salmos que eu meditei imensamente no final do ano passado. Versículos 9 em diante, ele diz: o Senhor é bom para todos, e as suas terras misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Essa é a finalidade da sua crença, da sua fé, da sua salvação, para que todos nos olhem, nos vejam e glorifiquem a Deus que está nos céus. Assim nós encerramos a nossa exposição desta parábola. Nos resta apenas mais uma para a próxima quarta-feira. Ore para que o Senhor continue nos falando. Você quer falar alguma coisa sobre a parábola? Fique à vontade. Todos os dias, 2 vezes por dia. Era muita morte. Era muita morte, muito sangue, muito cheiro de sangue queimado, carne queimada. Graças a Deus que Deus nos deu o privilégio de nascer no reino já instalado na terra, no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Essa é a nossa grande alegria. Não havendo, há mais alguém que gostaria de falar? Não havendo